quarta da promessa. Deus tem promessa para cada um de nós. Às vezes a gente só não reconhece que há uma promessa na nossa vida, né? Entender que nós temos promessa faz com que a gente possa caminhar rumo a ela. Eu só consigo chegar a um lugar que eu tenho um alvo para chegar. Se você não tem alvo para chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Então você tem que entender, Deus tem uma promessa para mim. Qual é a minha promessa? Deus vai te dar uma direção, e a partir disso você começa a sua caminhada até aquela promessa. É assim que funciona com o GPS, não é? Ou você liga a tela e deixa lá, rodando. Você põe o lugar que você quer ir. A partir daí você tem uma rota para seguir até lá. Então, ore sempre a Deus. Deus, me dá direção. Qual é a tua vontade para mim? Qual é a tua promessa para mim? E a partir daí, comece a sua caminhada rumo à promessa. E ela vai chegar em nome de Jesus, amém? Você crê assim? Amém. Para iniciar aqui a nossa palavra, eu gostaria que os irmãos abrissem aí em Gênesis, capítulo 12, no verso 1. Gênesis, capítulo 12, verso 1, a minha versão é a ARA. ARA, só para ficar igual aí com vocês. Gênesis, capítulo 12, no verso 1. O texto vai dizer assim, e o pastor Fernando já deu a introdução, né? Fazer o quê, né? Mas amém, vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Abraão estava na casa do pai. E vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Vira para o Alexandre e diga: sê tu uma bênção. Eu falei que eu ia fazer isso, que ele sempre fica: vira para o irmão. Então pronto, vira para o Alexandre. Você é uma bênção, Alexandre. Glória a Deus. Amém. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui nós já começamos a aprender. Você tem que abençoar, irmão. Você tem que abençoar. Muitas vezes sai de nós palavras de maldição. Olha o que Deus diz: quem amaldiçoa é amaldiçoado. Abençoe. Eu estava trabalhando numa empresa onde eu não estou mais, e lá tinha um chefe muito difícil. Por anos eu tive esse chefe muito difícil. O Fê conhece esse chefe. E aí eu falei: gente, mas será que eu mereço isso? Né? O chefe aqui complicado, pega no pé e tudo mais. E Deus deu essa direção com esse texto. Falou: olha, quem você abençoar também será abençoado. Declare bênção para você também ser abençoado. E eu comecei a orar para Deus, falando: Deus, Ele é muito bom. Meu chefe é bom demais. Ele é totalmente preparado, ele é muito técnico. Coloca ele em outro setor. Ele precisa crescer, né? Ele precisa, né, dar uma promoção para ele. Gente, o Fê pode dizer que não é mentira. Ele saiu, não foi, Fê? Ele foi promovido. Ele subiu de cargo. Olha que glória a Deus para ele e para mim. Foi uma bênção. Palavra profética tem que declarar, e declara bênção, meu irmão. Olha o que Deus falou para Abraão: olha, então eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É só a família dele? É todas. Todas as famílias. Então a bênção que Abraão tinha era para todos. Todos da terra. Deus tem bênção para você que vai abençoar não somente a sua casa, mas todos da tua família. Vai abençoar todos do teu trabalho. Vai abençoar todos da tua igreja. Todos da tua escola, Dawkins. As bênçãos atingem as pessoas à nossa volta. Isso é transbordar de bênção. É assim que Deus é para nós. E aí olha aqui no verso, eu estou em qual? 4 agora, né? É isso mesmo? 4, vamos lá. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e ali chegaram. Deus deu uma promessa para Abraão, 2 promessas: eu vou te dar uma terra e vou te dar uma nação. Vou te dar uma terra
Vou te dar uma nação, anota aí, grava aí. Quando Abraão chegou lá em Canaã, ele tinha a nação, ele tinha muita gente? Ainda não. Ele tinha uma terra preparadinha lá para ele, lá tudo plantado, um monte de, de fruta lá, o mato tudo cortado, bonitinho, esperando ele? Não tinha. E a gente ouviu, uma pregação uns dias atrás aí, com o pastor Fernando também, dizendo sobre isso. Quando ele chegou lá, ele só foi adquirir o primeiro terreninho dele quando Sarai morreu. Aí ele comprou ali a região de Macpela, ali em Hebron. Aquele primeiro momento onde ele teve um pedacinho de terra, onde começou a promessa, ele tem uma visão, pequena visão da promessa ali. A partir daí a gente vê, antes da morte de Sara, Isaac, as gerações, Abraão, Isaac, Jacó, José, aí a gente começa. Deus tinha uma promessa para Abraão. O que era? Você vai ter uma terra e você vai ter uma multidão de gente que vai ser abençoada a partir de você. Uma nação. Até agora não tinha se cumprido. Ele saiu lá da casa do pai dele, da terra do pai dele. Sabe que às vezes a gente acha que está tudo bem, eu estou uma bênção onde eu estou, eu tenho um terreninho que o meu pai deixou para mim. Abraão estava assim, eu tenho aqui a minha família, está tudo certo, tem meus gados, está tudo certo aqui, está uma bênção. Essa é a promessa para mim, é viver aqui em Harã. Vou ficar quietinho aqui, em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, onde é hoje o Iraque. Mesopotâmia lá, entre rios, que chama a palavra Mesopotâmia, o rio Tigre e o rio Eufrates. Estava lá naquela região de boa, tranquilo. E às vezes a gente se encontra assim, Estava aqui no Start, e o André compartilhou mais uma vez, ele sempre fala isso, que ele chegou a um ponto da vida dele, que graças a Deus, Deus prosperou ele, e ele falou assim, nossa, eu estou top, André? Ele falou, estou legal, estou top, ele achou que ele estava bem. E talvez ele possa ter sentido no coração dele, que naquele momento ele tinha recebido a bênção que Deus tinha para ele, era aquilo. Estou bem aqui, estou bem na minha empresa, estou bem na minha família, estou bem na minha casa, estou bem no meu trabalho, estou bem financeiramente, eu estou bem no meu ministério. Mas você sabe que às vezes Deus quer movimentar a sua vida para te dar muito mais do que você espera. É verdade. Ele saiu de onde ele tinha o terreno do pai dele lá, estava tudo certo lá, e ele foi conquistar uma bênção muito maior, uma promessa que Deus tinha para ele. E Deus tem promessa para você maior do que o que você espera. Você precisa sair da sua zona de conforto, sair do lugar onde você está e se movimentar. E qual era o movimento de Abraão? Deus falou com ele, sai que eu vou te mostrar onde é. Não sabia nem para onde ia. Sai que eu vou te mostrar para onde é. Faz um curso que depois eu vou abrir a porta. Conversa com tal pessoa que eu vou mandar ela te arrumar um emprego top. Tenha conexões com gente, faça treinamentos, faça cursos, se movimenta, meu irmão. Se movimenta, se envolve com a igreja, se envolve com os ministérios, participa de tudo, vai no encontro de casais. E Deus vai te movimentar para tirar você de onde você está e te dar uma bênção muito maior do que você espera. Aí nós vemos a geração: Abraão, Isaac, Jacó, José. José vai lá, é vendido pelos irmãos, vai lá para o Egito, nós conhecemos a história. Chegando lá, ele dá certo. Primeiramente foi preso e tal, depois acabou se agradando dele lá. E aí ele virou governador. Ele trouxe a sua família para o Egito. Nós temos uma promessa para se cumprir lá com Abraão, nação e terra, ainda não tinha cumprido. Deus prometeu também para Isaac e para Jacó, também vou te dar uma terra. Cadê a terra? Nós estamos já em José. José foi para o Egito, foi abençoado lá, virou governador, trouxe o pai e a família. E a palavra de Deus vai dizer que foi para lá, para o Egito, 75 pessoas da família de Jacó. 75 pessoas entrou no Egito. A partir daí, começou toda uma história de escravidão. Depois que o faraó morreu, não conhecia mais ninguém, aí começou uma história de escravidão. Vocês conhecem a história? 430 anos se passaram ali de escravidão naquele lugar. Mas sabe o que aconteceu no momento de escravidão, onde a gente acha que a gente está numa dificuldade, está num momento difícil?
está no momento ruim da nossa vida. De 75 pessoas, aquela nação começou a crescer, 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 crescer. E quando Moisés resgatou aquele povo, a palavra diz que é 600 mil só guerreiro que ia sair de lá. A gente vê alguns estudos aí com as mulheres, com as crianças, dá 2,5 milhões de pessoas que saiu dali. Meu irmão, quantas pessoas tem em Jundiaí, bispo? 500 mil? 500 mil pessoas, 5 vezes mais a população de Jundiaí. É o que saiu do Egito, 5 vezes mais. Cresceu ou não cresceu? 75 pessoas entraram, 2,5 milhões saíram daquele lugar. Sabe o que a gente aprende aqui? Momento de Egito pode ser momento de crescimento. A gente só vê pontos negativos, né? Ai, mas eu estou no Egito, aqui eu estou no mundo, estou aqui fora, no meu trabalho é difícil, tem outros deuses que são adorados, né? Estou na faculdade, é todo mundo esquerdista. Permanece firme, meu irmão, aonde Deus te colocou, porque há crescimento aonde você menos espera. Há crescimento. E aí uma das promessas que Deus fez para Abraão começa a se cumprir. Eu farei de ti uma nação. 75 pessoas para 2,5 milhões. Temos uma nação ou não? Amém? Temos uma nação. Mas essa nação precisava de uma terra. Deus prometeu para Abraão uma terra e uma nação. Essa é a promessa. Moisés nasceu num momento difícil, um momento de perseguição. Aquele momento de perseguição ali, onde o faraó pediu para matar os meninos ali, porque estava crescendo demais o povo. Acabamos de falar agora. Aí Moisés foi colocado lá num cestinho que hoje a gente chama de Moisés, por causa disso. Lá perto dos juncos, lá ele não estava boiando no rio, estava parado no meio do mato ali. Aí pegaram ele, criaram ele lá com o faraó. Ele como um filho de faraó. Ele era como um príncipe. Estudou nas melhores escolas. O cara ficou inteligente. Aí me vem a pergunta. Deus tinha uma promessa para Moisés também. Tinha um compromisso com ele. Ele ia libertar o povo de Deus. Ainda não sabia disso. Mas o Moisés quis fazer algo que nós temos que aprender a não fazer. Abram comigo o texto que está lá em Êxodo. No capítulo, deixa eu ver aqui que eu anotei. Êxodo capítulo 2, no verso 11 e 12. Êxodo capítulo de número 2, verso 11 e 12. Estava lá o Moisés, né, vivendo lá no palácio do faraó, tudo de boa, tudo tranquilo, muito bom. Só que ele sabia de quem ele era, o povo que ele pertencia. E aí ele resolveu dar uma volta, e o que aconteceu? Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu, ele tinha 40 anos, né? Saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Eles eram escravos, né? E aí o que aconteceu? E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Ele sabia de onde ele vinha. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Aí eu fico pensando, se Deus tinha uma promessa para Moisés, se Moisés estava numa posição privilegiada, onde ele era um príncipe ali no Egito, né? Ele era criado como um filho do faraó. Ele não podia ali, né, com a sua autoridade que ele tinha, libertar o povo? Por que Deus não chama ele naquele momento que ele está no Egito? Aí nós aprendemos uma coisa. Moisés tentou fazer do jeito dele. Moisés tentou fazer do jeito dele. Toda vez que você tentar fazer do seu jeito, vai dar ruim, meu irmão. Vai dar ruim. Ele foi para cima lá do egípcio, ele matou um policial, né? Matou um soldado lá.
E isso o que ele teve que fazer? Fugiu. Muitas vezes quando nós agimos sem o nosso pensamento racional, ali pela emoção, dá ruim. E eu vou ter que depois me envergonhar disso, vou ter que fugir, vou ter que sair correndo daqui, daquele ambiente. Não tente fazer as coisas com as suas próprias mãos. Não tente resolver algo que é de Deus com as suas próprias mãos. Essa luta não é nossa, assim como foi aberto o culto aqui. Mas Moisés se compadeceu do seu povo e quis agir com as próprias mãos e teve que fugir. Aí ali ele foi para a terra de Midian. Lá ele encontrou a sua amada Zípora, né? Filha de Reuel, Jetro, né? Deus tem tratamento para esses homens que são brabos. Tem uns homens meio brabos, né? Mas Deus ainda tem chamado para você. Você é difícil de lidar? Deus tem chamado para você. E Ele não deixa essa promessa sem se cumprir por causa de você. Ele vai te tratar. E eu digo uma coisa para você, meu irmão. A promessa da sua família inteira pode atrasar por causa de você. O povo poderia ser liberto bem antes. Mas o Moisés quis agir do jeito dele. Então vamos tratar o Moisésinho aqui. Levou lá para Midian, chegou lá, foi lá fazer o quê? Apacentar a ovelha do sogro. Quanto tempo ele ficou apacentando a ovelha? Quem sabe? 40 anos. 40 anos no Egito? Então bora, 40 anos apacentando ovelha. Vamos ver se você não vai ficar bom. E apacentar a ovelha é o quê? É o que o Davi fazia, né? Protegia do urso, protegia do leão, ia lá, tirava o carrapicho, às vezes uma fugia, ele tinha que ir atrás, deixar as 99, pegar no ombro, trazer de volta para o aprisco. Vamos aprender a apacentar a ovelha. Muitas vezes nós estamos nesse processo, aprender a apacentar ovelhas, cuidar de pessoas, cuidar da minha família, da minha casa, dos meus filhos, do meu ministério. Há momentos de apacentamento. Se você é o brabão da tua casa, Deus quer te usar. Mas primeiro você precisa se acalmar. Não é para resolver do teu jeito. É Deus que vai resolver a situação. Passou o momento ali que eles estavam em apacentamento de ovelhas. A gente conhece a história. Estava lá no deserto do Sinai. Ele vai, uma ovelhinha foge. Ele vai atrás da ovelhinha, que ele encontra Deus, numa sarça. Quando ele encontra com Deus ali naquela sarça, Deus fala: olha, eu tenho uma missão para você. E vamos ver o que ele falou? Vamos ler lá? Êxodo capítulo 4, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor, né? O Senhor deu a missão para ele ir lá resgatar o povo. O que ele disse? Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Quer dizer, eu não sei falar. Será que não sabe mesmo? Aguarde. Nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ele disse que não sabia nem falar. Verso 11. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, quem fez o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. A gente tem essas desculpas, né? Mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não conheço nem da Bíblia, eu estou começando agora. Deus vai colocar palavras na sua boca, meu irmão. Deus vai colocar palavras na sua boca para resgatar o povo que está na escravidão aí fora, para tirar o povo de Deus da escravidão. Receba aquilo que Deus tem para você. Aqui já tinham se passado 80 anos, 40 no Egito, 40 lá com o sogro, apacentando a ovelha. Só que agora está vendo como ele está calminho? Não, eu não sei falar. Não, eu estou quieto aqui, estou de boa. Ele é um pastor. Ele é um pastor. A gente precisa se acalmar. Descansa no Senhor.
e Ele irá resolver a sua situação. Há uma promessa para se cumprir na sua vida. Olha comigo, lê comigo Atos capítulo 7, verso 22. Atos capítulo 7, verso 22. Olha o que o texto diz aqui, ó. E Moisés, isso aqui é um discurso de Estevão, né, antes dele ser lá apedrejado. E aí o Estevão vai, ele entrega ao Moisés. Olha o que o Estevão fala, verso 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Ele falou que não sabia falar. Ele não sabe não? Ele foi educado como filho do faraó. Não sabia falar. Não tem como você enganar Deus, meu irmão. Quando Deus tem uma promessa para você, Ele tem uma missão para você, Ele tem um chamado para você, esse chamado vai se cumprir. Deus conhece quem você é, Deus conhece a sua mente, o teu coração, a tua sabedoria, a tua capacidade, e Ele vai te usar. Quanto mais você resistir, é pior. Mais tempo vai passando, mais tempo vai demorando, mas um dia Ele vai te pegar e vai cumprir a promessa que Ele tem para você. Pois a promessa é também para o povo dele. Ele sabia falar assim. E Deus enviou e ele foi lá, a gente conhece a história, ele resgatou, vai para o deserto. Quanto tempo no deserto? 40 anos. Só que agora ele não era mais o brabão, né? Sai matando todo mundo. Agora ele era pastor. Nós temos que aprender a cuidar de pessoas. Eu costumo dizer para alguns aí, né? A gente faz treinamentos de liderança e tudo mais. E o que mais a gente aprende é isso. Quando eu tenho uma empresa, o meu funcionário é pessoa, o meu cliente é pessoa, o meu fornecedor é pessoa, o meu sócio é pessoa, o meu ministério tem pessoas, a minha família são pessoas. Você tem que aprender a lidar com pessoas, a cuidar de pessoas, a direcionar pessoas. E era um povo fácil que estava no Egito com ele? Não era. Era um povo difícil, era um povo que reclamou do maná, era um povo que idolatrou e fez um bezerro de ouro. E ele continuou firme com aquele povo. Durante 40 anos, Moisés apacentou aquele povo, direcionou aquele povo, até chegar à terra prometida. Lembra da promessa lá atrás? Para Abraão, uma nação e uma terra. Tempo de deserto. O povo reclamou no deserto. Às vezes a gente está passando, a gente foi liberto da escravidão ali de trás da nossa vida, do pecado, de viver no mundo. E muitas vezes tem pessoas que lembram desse momento e se agradam desse momento. Nossa, mas quando eu não estava na igreja. Não deseje as coisas da vida que você vivia lá atrás. E aí a gente vê algumas pessoas dizendo: ah, mas o povo ficou lá 40 anos rodando no deserto porque eles murmuravam. É verdade também. Mas eu queria ler um texto com vocês. Hoje nós estamos lendo o texto, né? Números capítulo 14, verso 29 e 30. Números capítulo 14, verso 29 e 30, nós vamos ler aqui. Livro dos Números, vamos ver se é só murmuração aí, né? Capítulo 14, verso 29 e 30 diz assim: neste deserto, Deus falando, cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo o censo. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Aí falando de murmuração, né? 30. Não entrarás na terra a respeito da qual eu jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O que esse texto está dizendo? Que acima de 20 anos, ninguém ia entrar na terra, a não ser Calebe e Josué. O período de deserto é um período de limpeza da vida que a gente vivia no passado. Quem tinha 20 anos para menos,
nasceu no deserto. Os que tinham 20 anos para mais, morou no Egito. Lembrava das coisas do Egito, tinha os costumes do Egito, adorava os deuses do Egito, lembrava da comida do Egito. O que Deus falou? Vamos ficar rodando aí até morrer tudo isso aí. E agora só vai entrar quem nasceu aqui no deserto. Você nasceu de novo, uma nova criatura. E muitas vezes o nosso nascimento passa por um período de deserto. E não é ruim não, é para você esquecer do teu passado. Esquecer os teus costumes, aquilo que você vivia, o que você comia lá, o que você fazia lá. Quando chegou na terra prometida, quando chegou em Canaã, agora nós temos uma nação de 2,5 milhões, que cresceu mais no deserto. Eles saíram 2,5 milhões lá do Egito, mas 40 anos no deserto, quanto não cresceu? Chegando em Canaã, eles tinham uma nação. E agora uma terra. E aí, será que ele chegou lá e também estava com o mato tudo cortado? Lá aquelas plantas, né, aqui, nossa, mana, leite e mel. Não foi assim que os espias viram lá? Mana, leite e mel. E o leite não era lá de vaca não, tá? Era leite de cabra. E o mel não era de abelha, era de tâmara. Mas era fácil? Não. Josué chegou lá e falou, tá tudo certo aqui, vamos só morar, arma a tenda ali, ó. Vamos pôr aqui na frente, aqui no meio do tabernáculo, tal, tá tudo certo. É guerra, meu irmão. É batalha. Quando a gente chega na promessa, nem sempre a promessa está totalmente preparada quando a gente espera. A gente precisa batalhar, conquistar. Deus vai estar com você nas suas batalhas. E você vai conquistar a promessa que Ele tem para você. Mas você precisa, ó, batalhar, lutar. Deus está contigo nas suas batalhas. A primeira batalha Ele teve lá para derrubar os muros de Jericó. E aí, teve espada, teve esse negócio? Teve, mas depois que o muro caiu. Como que o muro caiu? Rodeou o muro. Deus te dá estratégia que você nem espera para vencer as batalhas que você acha que é impossível de vencer. Promessa é conquistada, não é dada de graça. É conquistada. Período de crescimento lá no Egito, período de crescimento no deserto, limpeza daquilo que eu era no Egito, dentro do deserto. Olha o processo, olha o processo. Sabe quantos anos durou isso tudo? De Abraão até entrar lá na terra prometida em Canaã? Fiz a conta. 685 anos. Abraão não viu a promessa. Isaac não viu a promessa. Jacó não viu a promessa. Está escrito lá em Hebreus 11. Mas eles permaneceram fiel à palavra de Deus. Deus te dá uma promessa que as suas gerações serão abençoadas. Você tem que caminhar segundo essa promessa. Mesmo que você não veja essa promessa, Deus vai cumprir a promessa que tem para sua família, que tem para a tua casa. É um posicionamento seu. Hoje é dia de se posicionar para receber a promessa que Deus irá cumprir na sua vida. Amém? Eu já vou encerrar. Eu vou ler 2 textos aqui. E o louvor já vai vir. Êxodo, capítulo 6, verso 8, diz assim: E vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, quem mais? A Isaque e a Jacó, e vos darei por herança. Qual a herança você tem deixado para as suas gerações? Qual o legado você tem deixado para os teus filhos, para os teus netos? Se posicione hoje para Deus cumprir a promessa dele nas suas gerações. E em Josué 1:3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Você pode pisar no chão aí? Pisa no chão aí. Aonde você pisar a planta do teu pé, Deus vai te dar por herança, pois assim é a promessa dele que irá se cumprir na sua vida. Você pode ficar de pé? Deus tem promessas para nós. A promessa que foi dada lá a Abraão: você será uma grande nação, você terá uma terra. Isso se cumpriu nas gerações de Abraão. Se posicione. E que fique gravado na sua mente: conquista de promessa não é fácil, é batalha.
Crescimento pode haver no Egito. Limpeza pode haver no deserto. Mas a promessa que Deus fez, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ela vai se cumprir. As tuas gerações serão abençoadas a partir de um posicionamento seu, em nome de Jesus. De aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus que cumpre promessas. Mesmo que achamos ser impossível, mesmo que às vezes possa parecer que está demorando, mas Deus irá cumprir as promessas dele em nossas vidas. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que cumpre promessas. Em nome de Jesus, que toda situação que estamos passando aqui, Deus, que toda situação que os meus irmãos possam estar passando, sejam situações de Egito, sejam situações de deserto, isso irá passar. Nenhum deserto é para sempre, deserto é para ser passado, para ser aprendizado. Em nome de Jesus, a terra que Deus prometeu, a promessa que tem para cada um que está aqui, se cumpra na vida dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que é por batalha, nós iremos conquistar a promessa que Deus tem para nós. Deus, nos fortalece nessa caminhada, todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Há um processo. Guarde seu coração no Senhor. Passe pelo processo com fé e convicção na promessa. O nosso alvo é Cristo. Não desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda. Tenha objetivos na sua vida. Você só alcança aquilo que primeiro você almeja alcançar. Em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada.